Hello guys and girls, how are you doing? I am fine and I hope you are all fine too. Welcome to our English class number 27. Bem-vindos à aula 27. We're going to talk about construction of persuasion, a construção da persuasão. O objetivo proposto para esta aula é construir texto da esfera publicitária de forma adequada ao contexto de circulação, utilizando recursos verbais e não verbais. We're going to talk about South Africa. Nós vamos falar sobre a África do Sul. Dixon's Car Phone, Project Blue Point. In 2016, a team of 10 Dixon's Car Phone colleagues traveled to Durban, South Africa to monitor a new technology called Blue Point. It allows school children to access content via mobile phone where a normal internet connection isn't available. Então, Dixon Car Phone, o projeto Blue Point. Em 2016, um time de 10 colegas da Dixon's Car Phone, que é uma empresa do Reino Unido, viajou a Durban, na África do Sul, para monitorar uma nova tecnologia chamada Blue Point. Ela permite às crianças da escola acessar conteúdos via celular, onde a conexão da internet normal não está disponível. The team met with students, teachers and principals to analyze and record the impact Blue Point has made to the school and, most importantly, the students. Então, o grupo se encontrou com os estudantes, professores e diretores para analisar e gravar o impacto que a Blue Point causou à escola e, principalmente, aos estudantes. Então, nesse vídeo que você assistirá, são abordados aspectos relacionados ao uso da tecnologia a serviço da educação na África do Sul. As imagens selecionadas do vídeo servem como uma promoção do debate sobre o papel da conectividade na área educacional, principalmente nesse momento de pandemia, em que muitas pessoas passaram um bom tempo estudando em casa, online, e que agora retornam às aulas presenciais nas escolas, ok? So, let's go! I'm here to tell you a little bit about Blue Point System, which is providing access to really good quality education materials in South Africa, in the Durban area. And we were delighted to have the Dixon's Car Phone team come out to support our project in 15 schools in Kwakuza and also a really rural community in the Zulu tribe lands of KZN as well. Dixon's Car Phone, our corporate responsibility ambition is about understanding how technology can be used to tackle social issues. They're leveraging our skills, experience and enormous reach to make a real and tangible difference. Blue Point is one tech innovation that we're using to help transform lives. It's a revolutionary piece of kit which transmits internet content to areas without reliable or affordable connectivity on any handset using Wi-Fi, FM radio or Bluetooth. And what's more, it can even be powered by solar energy. So we've just arrived at Black Beauty School. We're going to split up into two groups with the Blue Point guys. So the set of us are going to go and speak to the learners, the students, and then the set of us are going to go and speak to the teachers and get them up to speed on Blue Point and what it actually does.
we've actually identified that some of the kids are coming here for education purposes and not necessarily for the sport, which is a turnaround from what we originally anticipated. We don't need to dangle a carrot now in sport in order for kids to come here. Depois do vídeo que você assistiu, eu vou apresentar para você um artigo da BBC News Education and Family. O artigo de opinião tem o objetivo de apresentar um texto que forneça dados que sustentem os argumentos persuasivos desenvolvidos e que, além disso, necessite de uma pesquisa para ratificar a sua veracidade. Então, a gente vai ver um texto que tem dados e que a gente vai poder buscar, porque eles fornecem a fonte para a gente saber se é verdade ou não. Então, olha só. School Wi-Fi not fit the 21st century learning. Então, a Wi-Fi na escola ela não está conseguindo suprir o aprendizado do século 21. Até porque a gente teve toda essa época da pandemia, não é? Sorry, vamos voltar. Pupils in England are at risk of missing out because their schools do not have good enough Wi-Fi, figures suggest. Então vocês perceberam que no vídeo eles usaram uma forma nova de tecnologia, que não precisava ter acesso à internet, que ela mesma era o acesso, a Bluepoint. Então os alunos podiam acessar, inclusive tinha inúmeros arquivos que eles podiam baixar na hora, vídeos, para trabalhar durante a aula. E isso fazia com que aquela aula ficasse muito enriquecida. Já aqui a gente vê que os estudantes na Inglaterra, eles estão em risco de perder muita informação e estar aprendendo mais com a internet por causa da conexão Wi-Fi, que não funciona. Schools need fully accessible Wi-Fi if they are to embrace digital learning in all subjects, argues Valerie Thompson of eLearning Foundation. But only a quarter of schools achieve this, suggests the British Educational Suppliers Association. The government has already taken steps to update the teaching of computing in English schools, scrapping the old IT curriculum and including computer science as a core subject at secondary level. Education Secretary Michael Gove has said he wants children to learn basic computer code in primary school and to be able to create basic animations and simple websites by the age of 11. But Sean Larner of Wi-Fi provider Shiras says the coding is only part of what could be done once robust Wi-Fi networks allow schools to detach digital technology from the front IT suite. Wireless should be a given, he says, but schools and universities should provide the same access to it as they would water or electricity, using online filtering to block pornographic and other undesirable sites. It's expensive, about £15,000 to connect a primary school with 500 pupils and it to £50,000 for a large comprehensive. But Mr. Larner argues that it's vital for schools to provide their pupil with good wireless internet. If you don't take a long-term view and provide our kids with the right sort of online access, there will be problems. There is a government responsibility here. Então eles querem dizer, por esse trecho aqui, de que os alunos precisam de uma internet muito mais reforçada, que tenha acesso para eles poderem usar todas as formas. E que lá no slide anterior, o ministro da Educação, o secretário da Educação, diz que as crianças deveriam aprender já na escola. Quando elas tivessem pelo menos 11 anos, elas já soubessem fazer animações. Porém, a pessoa responsável aqui diz que é muito caro, entre 15 mil a 50 mil libras, que é
um valor diferenciado do real, mais caro inclusive que o dólar, para fazer toda essa instalação. Depois da leitura do texto, vamos reconhecer elementos discursivos que auxiliam na construção do texto argumentativo, baseado em dados tangíveis, verdadeiros. Então, a gente pode perceber que no primeiro fragmento introdutório do texto, School Wi-Fi, not to fit the 21st century learning, é evidenciado, porque é o título, não é? E o objetivo de retomar aspectos relacionados a essa etapa do artigo. Toda vez que aparecer mais destacado, é porque ele volta ao mesmo assunto. Na estrutura do corpo do artigo e os seus respectivos elementos são apresentados. A estrutura. Quando a gente vê aqui alguns parênteses, é porque esse texto ele tinha outros parágrafos e que foram apenas selecionados aqueles que realmente traziam a informação necessária, ok? Então, cada um dos elementos são exemplificados com fragmentos do texto, certo? Cada uma das coisas que a gente viu, ó, o tópico, a frase do tópico, que é o corpo, né? A introdução, foi orientar, então, o leitor. Depois foi identificar o propósito. Depois, as linhas. E aí, colocar a tese, que é a Wi-Fi. Depois, a gente desenvolveu, nós trouxemos os detalhes que são a favor e os detalhes que são contra, e aí concluímos a frase. E no final, temos, então, uma nota que fala do final, que é para jogar a última informação. Dos dois últimos parágrafos, os dados apresentados, então, e o conectivo but, aquele que faz conexão, ele aparece mais uma vez, ele contrapõe as ideias, então, apresentadas anteriormente àquela que lá na frente introduziu, que o conectivo introduziu lá no começo. Então, para organizar suas ideias, a gente faz um quadro, certo? Para organização, que mantém, então, fica muito mais fácil fazer esse mind map, que aí você sabe do que você vai começar a escrever. Antes de começar o texto propriamente dito, você coloca as suas ideias para conseguir colocar as ideias em ordem, certo? Então, tips from out there. Então, olha a introdução. Eu vou orientar o leitor, eu vou identificar o meu propósito do texto, depois eu vou começar a falar sobre ele e eu vou jogar a minha tese, eu vou jogar a minha ideia, ok? Com o desenvolvimento, eu vou manter a minha ideia, vou manter na minha mente os pontos principais, para eu não fugir, certo? E aí, as palavras que eu posso usar é according to, de acordo com, aí eu vou jogar uma base verdadeira, based on that research, baseado em tal pesquisa. Então, eu vou jogar o dado da pesquisa, para que eu saiba e esteja jogando para o meu leitor o meu argumento e que ele acredite em mim. Get at least 2 examples based on percentages, statistics, experts, words. Então, temos que jogar palavras exemplificadas como porcentagem, que diz nesse estudo, a estatística, ou o que experts, pessoas especializadas, estão falando. Não esqueça de dar exemplos de oposição, certo? A gente precisa ter o pró e o contra. E por último, você vai então apresentar o seu ponto, se referindo, voltando lá para trás, para como você já tinha dito, para reforçar a sua ideia. So, it's your turn, é sua vez. Organizando as suas ideias, dicas de escrita. Essas dicas não entram somente para a língua inglesa, elas também entram para a língua portuguesa. E é muito bacana. Você vai fazer lá no seu caderno. Então, pode-se concluir que para escrever argumentos persuasivos, você deve organizar as suas ideias para o seu leitor. Primeiro você organiza as suas para poder escrever e depois organiza as suas ideias passando para o leitor. E trazer informações confiáveis e relevantes para o seu texto organizado. Foi isso que o nosso vídeo trouxe. Nós trouxemos então uma evidência de que a Wi-Fi funciona sem precisar tanto investimento assim, como foi feito na África do Sul. E que os alunos precisam, é fundamental para os alunos que eles tenham acesso à internet, porque eles têm mais informações que complementam os seus estudos. Alright? So, não deixe de ler.
como eu sempre falo, quando temos aulas de leitura, de reading, é muito importante que você faça a leitura para melhorar o seu vocabulário e a sua pronúncia, ok? I hope you have enjoyed the class. Espero que vocês tenham gostado. I see you next class. Thank you for your attention. Bye bye.